Oi, eu sou a Grazi e esse é o Que Esperar do livro de Ezequiel. O 26º livro da Bíblia foi escrito por um dos 4 profetas maiores, Ezequiel. Ele escreveu esse livro na época do exílio da Babilônia e ele era um dos exilados. Já era o 30º ano do exílio quando ele recebeu uma visão celestial, junto ao rio Quebar. O chamado de Ezequiel começou com uma visão do que ele denominou como sendo seres viventes, que tinham 4 rostos e 4 asas. Algo que chamou a atenção do profeta foi que os homens se moviam sempre para frente e não se viravam. E para qualquer lugar que fossem, havia rodas cheias de olhos ao lado de cada um deles. Acima dos seres havia uma abóbada, na qual havia um trono de safira, e acima dele uma figura semelhante a um homem, cuja parte de cima parecia metal brilhante, e a parte de baixo era como fogo. Ao ver essa figura, ele se prostra com o rosto em terra e ouve uma voz que diz que irá levá-lo aos israelitas, que são um povo rebelde, e que ele deveria profetizar, quer ouvissem ou não. Então a mão surge e lhe entrega um rolo e o orienta a comer o rolo e depois falar à nação de Israel. Ele o comeu e na sua boca era doce como mel. Ao final de 7 dias, a palavra do Senhor veio novamente a ele, para lhe dizer que fora feito sentinela para divertir a nação. Ezequiel é instruído a fazer uma encenação de um cerco simbólico ao redor de Jerusalém, para simbolizar o que aconteceria quando a Babilônia tomasse a cidade. O Senhor o orienta a deitar-se de um dos lados por 390 dias e ingerir comida e água racionados. Depois desse prazo, deveria se deitar do outro lado por 40 dias, para representar o tempo da iniquidade de Judá. Depois, ele faria outra alegoria, rapando os cabelos da cabeça e dividindo-o em 3 partes, para simbolizar o destino do povo. Um terço queimado no fogo, um terço cortado com a espada e um terço lançado ao vento. Em seguida, Ezequiel profetiza contra os montes de Israel e anuncia a chegada do fim, no tempo em que a condenação recairia sobre eles. Depois é mostrada uma visão em que os sacerdotes praticavam idolatria dentro do templo do Senhor, e é proclamada a morte dos idólatras. Com isso, a glória do Senhor se afastaria do templo, e os líderes de Israel seriam julgados por sua má conduta. É então feita uma promessa da volta dos israelitas, e Ezequiel faz uma encenação simbolizando o exílio, na qual junta seus pertences, faz um buraco no muro e passa por ele demonstrando como seria a fuga do rei de Jerusalém. Fala então sobre a condenação dos falsos profetas e dos idólatras. Novamente a palavra do Senhor veio a Ezequiel e diz que o julgamento é inevitável, pois mesmo que homens justos como Noé, Daniel e Jó estivessem na cidade, nem mesmo eles poupariam sequer os seus filhos da ira vindoura do Senhor, pois Jerusalém se tornou uma videira inútil. Depois é apresentada a nova alegoria, comparando Jerusalém a uma noiva impura, que foi resgatada por seu noivo, mas que se prostituiu, abandonando seu marido. E na sequência é feita uma analogia com 2 águias e uma videira, simbolizando a prostituição de Jerusalém com a Babilônia. Então é ensinado o princípio de que aquele que pecar é que morrerá por seu pecado, anulando o provérbio que dizia que os pais comeriam uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que embotaram. Depois é recitado um lamento pelos príncipes e ressaltada a rebeldia de Israel. É profetizado um julgamento e restauração de Israel e proferida uma profecia contra o sul. É predito que a Babilônia seria usada como espada para a execução do juízo divino e são apontados os pecados de Jerusalém. Depois é mencionada uma nova alegoria sobre 2 irmãs adúlteras, chamada Oolá e Oolibá, referindo-se a Israel e a Judá. E uma alegoria sobre a panela fervente que representa a punição pela lascívia. Ezequiel recebe uma palavra do Senhor para anunciar ao povo que não pranteasse por seus mortos, e a mulher do profeta morre para representar a perda do templo, que era o prazer dos olhos do povo, assim como sua esposa era o prazer dos seus olhos. Inicia-se então uma série de profecias a respeito de Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito e o faraó. Ezequiel é então apontado por Deus como o sentinela do povo, que tem a incumbência de alertá-lo sobre a ira vindoura, e caso não advertisse, a culpa pela falta de arrependimento dos ímpios recairia sobre ele. É então explicitada a razão da queda de Jerusalém, e é apontado que os pastores de Israel não cumpriram seu papel em apacentar as ovelhas do Senhor. Pelo contrário, apenas se aproveitaram delas em benefício próprio. Depois são declaradas profecias contra Edom e sobre os montes de Israel. Ezequiel recebe então mais uma visão do reino celestial, na qual se encontra com o Senhor em meio a um vale de ossos secos, e é ordenado a profetizar para que aqueles ossos recebam o fôlego de vida. Então é profetizado que a nação não seria mais dividida e que voltaria a ser conhecida apenas como Israel, tendo um único rei eterno para governá-la.
E é feita uma profecia final contra Gog, rei de Magog, e inicia-se a descrição das medidas para a construção do novo templo. São descritos a porta oriental, o pátio externo, a porta norte, a porta sul, as portas para o pátio interno, os quartos para a preparação dos sacrifícios, os quartos dos sacerdotes e uma visão geral do templo. Então Ezequiel tem uma visão da glória do Senhor invadindo o novo templo e é descrito o altar e as atribuições dos príncipes, levitas e sacerdotes. É instruído sobre a divisão da terra, das ofertas e dias sagrados, e as fronteiras atribuídas a cada território e cada tribo. A última visão de Ezequiel é das águas que saem do templo e que vão sendo medidas a cada 500 metros até chegarem ao ponto de não poderem mais ser atravessadas a pé. O livro se encerra declarando a localização dos territórios das 12 tribos e estabelecendo as medidas das portas para a entrada das 12 tribos. O livro de Ezequiel é basicamente um livro de profecias que exortam o povo ao arrependimento. Mas entre essas profecias, ele recebeu algumas visões sobrenaturais do mundo espiritual, as quais revelam segredos profundos sobre as regiões celestiais. É preciso meditar e se aprofundar no estudo desse livro para compreender tais mensagens. Eu te encorajo a conhecer o livro completo na playlist 15 Minutos com a Bíblia, Ezequiel. Lá você encontrará a leitura completa desse livro, versículo a versículo. Eu te espero no livro de Daniel.